cara, eu sou pastor e eu acredito muito na mensagem que eu prego, não é? Existem más experiências de igreja em todo lugar, esse pastor de todo jeito. Eu tenho muitos defeitos, mas eu acredito no que eu acredito. Eu acredito num Deus que, para alcançar a humanidade, se tornou igual à humanidade. Não é? Se tornou homem para ser uma ligação entre homens e Deus, né? Foi para uma cruz, morreu para levar o nosso pecado, para criar paz entre homens e Deus. Como é que eu posso tentar alcançar, sendo cristão, crendo nessa mensagem, como é que eu posso olhar para um grupo de pessoas vulneráveis e tentar alcançá-los sem tentar entender o modo como eles vivem? Assim como o próprio Deus virou homem para alcançar os homens, por que eu não podia participar de algo da experiência dos mendigos para tentar entender e alcançar os mendigos, né? Então foi um processo assim, porque eu fazia muito trabalho de caridade, como ministro religioso, levava o pessoal da igreja, o pessoal do seminário, e a gente ia lá levar comida para mendigo, normal, né? Só que algumas coisas não eram coerentes pra mim, assim. Sabe quando você sente que o negócio não tá... Alguma coisa não tá batendo e eu não sei o que é? Eu chegava lá com o povo da igreja, com comida, com sopa, com cachorro quente, e chegava um monte de homem, adulto, aparentemente saudável, aparentemente são, pra ser alimentado do que a gente dava na mão deles, assim. E eu, cara, o que é que faz esse cara estar aqui na rua? Porque ele não parece doido, ele não parece enfermo, ele parece um cara normal, certo? Igual eu. Por que é que ele tá aqui? O que é que aconteceu? Eu queria entender o que aconteceu. Eu passei muito tempo falando pra eles. Eu ia lá pregar na praça, eu ia lá ensinar, falar, dar comida. E eu percebi que eu nunca tinha parado pra ouvir. Você converteu alguém fazendo isso, indo até a praça, antes do livro, antes de toda essa ideia? Quando você ia lá, surtia efeito? Porque assim, eu morava no Rio, e não exatamente numa área nobre do Rio, então eu já vi muitas coisas. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era esse cara. Ele começou a se envolver com drogas sinistreza, que não devia ter se envolvido. Inclusive mataram ele. Mas ele... Tá ouvindo essa história, né, Monark? Não, mas eram outras drogas. Começa assim, ó, porta de entrada. Leão da Proege. Então, aí, esse cara, ele era perfeitamente capaz, ele sempre trabalhou. Inclusive tinha uma filha, que ele tinha uma esposa e tal. E era bem uma esposa, morava com ele. Mas a questão é que ele fazia isso, ele ia pra rua e ficava se alimentando de pessoas que o ajudavam e tal. E sem se preocupar muito com o que ia acontecer na vida dele, mas assim, ele tinha perfeitas condições de trabalhar, mas aí o vício foi o responsável nesse caso, sim, nesse caso sim, mas ele tinha perfeitas condições de fazer tudo. Mas ele, quando a gente ia conversar com ele, cara, eu vou lá no Salgado Filho lá, os caras me dão sopa, pô. Não vou ficar nessa. Mas ele era altamente funcional mesmo. Sim, cara, normal. Tava usando o sistema de caridade que a gente tem com as... Então, assim... É isso, cara. Essa é a parada que é loucura, assim. Muita gente percebeu que existe um sistema de caridade que é irrestrito e impessoal. E eu digo assim, porque eu tô dentro desse processo. Eu era o cara que tava lá dando comida pra mendigo sem relacionamento, sem entender o que tá acontecendo, só indo lá. Porque a gente é criado numa cultura que muitas informações são dadas, né? Você não questiona tudo que você sabe. Você não questiona o seu idioma. Você aprende a falar. Depois você vai questionar o idioma. E eu aprendi que o cara tá na rua, ele é um mendigo, ele é um miserável, um coitado. Uma pessoa que tá ali porque não quer, bichinho. Ninguém tá na rua porque quer, né? Sim. E, cara, essa é a coisa mais errada possível. Ninguém tá na rua porque quer. A minha experiência anedótica, porque não é uma pesquisa científica, né? Eu passei por uma experiência. Eu tento balizar com algumas pesquisas científicas ao longo do livro, mas a partir da minha experiência, cara, muita gente tá na rua porque quer. E porque a gente que eu digo, ONGs, igrejas, grupos que estão desenvolvendo trabalho de caridade de forma errada, que tá inundando a rua de sopa e de pão, mas que não tem nenhum relacionamento com o cara lá. Então o cara sabe que ele pode ser um cara capaz, são, que ninguém vai nem perceber. Ele vai ser visto como uma materialização da miséria. Então eu vou lá, vou dar uma comida, vou falar uma coisa, ele sabe o que responder pra ganhar o que ele quer e pronto. E eu vi várias pessoas na rua vivendo assim, né? Do cara dizer claramente, é tão louco, a gente tá tão pouco relacionado com essas pessoas na nossa obra de caridade que os caras nem escondem mais. Então antes de eu fazer a pesquisa com o livro, foi umas conversas que me motivaram a pesquisa. Eu perguntei pro cara, velho, por que é que tu tá aqui? Como é que tu veio parar aqui? Ele dizia, não, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro. Aí eu fico lá com minha mulher, a minha mulher cuida de diarista, eu venho cuidar dos carros, aí eu gosto de ficar aqui no meio do mundo. Aí a minha cabeça... Nem esconde, tá tranquilo. E eu não tava junto com eles lá pra pesquisar, eu tava dando comida. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que faz um indivíduo fazer um exercício de vontade, tendo uma casa pra voltar, pra dormir numa praça? Na minha cabeça, eu não vim de família de posse, eu vim de família bem pobre. Mas mesmo assim, pra minha cabeça, cara, era muito absurdo. A esposa dela deve ser um porre, ou ele deve ser um porre. Não, a esposa fica com ele lá também, às vezes. Ah, sabe? Ficam lá dormindo na rua.
Sabe? então eu não- Parceria, broderagem na... Caraca, que Aí, doideira. isso é mais mind-blowing ainda, ó. É. Cara, aí ó, mind-blowing, né? Cara, e eu achei muito louco, assim, mas existe alguma coisa além do que a gente tá vendo, certo? Que a gente vê miséria financeira, mas o cara tá aqui por outras coisas. O que eu percebi é que existe uma multidisciplinaridade na miséria, né? A galera não era só miserável de dinheiro. Muitos deles não eram tão miseráveis de dinheiro como eu imaginava. Mas eles acabaram vivendo outros tipos de miséria. O cara tem uma miséria de relacionamento humano. Porque se eu... Imagina, Monarca, você vai pro meio da rua, dá uma loucura aí, a maconha te pega, tu vai pro crack, sei lá, para no meio da rua. Você vai ter pessoas pra ligar que vão vir te buscar, se precisar, entendeu? Aqui em Você São tem um Paulo, parente, tem um amigo, tem alguém, se liga pro Igor, ele não vai querer, mas vai ter outras pessoas que Não vão vai querer. ter que ir, vou ter que ir. Você tem pra quem pedir socorro, entendeu? E talvez você nem peça socorro. Talvez tenha gente que diga, pô, meu irmão, o Monark tá na droga lá no crack, louco, e vai lá te pegar, entendeu? Verdade, eu tenho esse plus aí. Pode ser um fã, assim, caridoso. que Não, algum reconheça. amigo pode aparecer também. Cara, esses caras muitas vezes são vazios de relacionamentos familiares e sociais, de forma geral. O cara não tem uma família pra voltar, ou brigou com a família por algum motivo, tem algum conflito porque usava droga em casa e os pais começaram a brigar, ou a esposa, o cara traiu a esposa traiu ele, houve uma ruptura. Esses caras têm outras pobrezas muito maiores do que a do de dinheiro. Então a gente acha que vai solucionar o problema da mendicância dando dinheiro. Só que o cara não tá com miséria de dinheiro, pura e simplesmente. Ele tá com miséria relacional, familiar, às vezes humana, né? Uma miséria espiritual, emocional. E o cara tem que ser tratado como um ser humano completo. Se a gente acha que vai fazer um bem pro mendigo só dando sopa e dando comida, cara, todo mundo tá dando sopa e comida. E é inundada de sopa e comida a praça. Tem muita sopa e comida? Tem, cara. A gente pode ter fé na humanidade. As pessoas estão fazendo o bem pro miserável. Ah, que bom. Estão, sim.